Gravação iniciada, presidente. Ok, senhores, boa tarde. Ok, senhores, boa tarde. Dando início ao turno vespertino do dia 25 de 2 de 2021. Segunda turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Doutor Walker. Boa tarde a todos. Doutor Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Doutor José Renato. Boa tarde a todos. Doutor Carlos. Boa tarde a todos. Doutora Larissa. Desculpa, doutor Rafael. Boa tarde a todos. Doutora Denise. Boa tarde. Ok. Vamos dar início ao item 235 da pauta, que é um recurso, é um paradigma de repetitivo. Da relatoria da doutora Denise. Doutora, a senhora está com a palavra. Ok, presidente, é o item 235, né? Exatamente. Trata-se o presente processo de auto de infração com exigências de multa regulamentar pela não prestação de informações sobre veículos de carga ou sobre veículo ou carga transportada. Nos termos da norma de procedimento em vigor, a empresa Supra foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação de dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil. Cientificado do auto-infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos posteriores, alegando em síntese, a informação da carga fica a cargo do armador transportador, não cabendo à interessada prestá-los, os prazos da instrução normativa da SRF 800/2007 estão suspensos em decorrência do disposto do artigo 50, os prazos para a declaração da informação de cargas nos sistemas da RFB é de 30 dias a data da atracação, e a interessada está cobertada pelo benefício da denúncia espontânea. A lide foi decidida pela 17ª turma da DRJ de São Paulo, nos termos do acordo que, por unanimidade de votos, julgou improcedente, em parte, a impugnação apresentada, nos termos que segue. Resignada, desculpa, só uma correção, julgou improcedente a impugnação, nos termos da emenda que segue. Resignada, a interessada apresentou no prazo legal recurso voluntário de folhas tais, pelo qual reitera os termos da impugnação e acrescenta a argumentação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, pode passar o voto. Bom, o recurso é tempestivo e, por cumprir os pressupostos do seu manejo, deve ser conhecido pelo Conselho. Primeiramente, no que tange o pedido inicial, no sentido de que o recurso seja recebido pelo efeito suspensivo, cabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que o processo administrativo tributário, regulado pelo Decreto 70.235/72, prevê que o Instituto da Impugnação e Recurso Voluntário produzem efeitos previstos no artigo 151, inciso 3º do CTN, para quando da sua apresentação. Portanto, o processo administrativo estiver em fase de julgamento, não há o que se falar em exigibilidade do crédito tributário, essa exigibilidade somente poderá ocorrer após a decisão final em sede administrativa. Do lançamento. Chega à apreciação dessa turma no mérito é a aplicação da penalidade pecuniária estabelecida pelo artigo 107 da linha C do decreto 3766, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informações sobre veículo ou carga transportada no que se refere à desconsolidação relativa ao conhecimento eletrônico submaster número tal. A multa aplicada nesta atuação é motivada pelo descumprimento do prazo para apresentação de documentos eletrônicos por parte do transportador, assim compreendido como agente de carga e demais pessoas a que presta serviço de transporte e emite conhecimentos de carga, discriminadas no inciso 6º do parágrafo 1º, artigo 2º da Instrução Normativa 800/2007. Inciso 4º.
intitulado ente privado, a observar um tempo mínimo para inserir os dados no sistema de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil, pois esses são essenciais à fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior. A recorrente alega em seu recurso voluntário os seguintes motivos para o cancelamento da penalidade. Apresentadas as breves considerações, passa a análise da defesa suscitada pela recorrente. Da legitimidade passiva da recorrente. A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva, defende a ausência de responsabilidade em função do mandato, na medida que a participação do agente de carga na desconsolidação no destino é mera representação do mandato, no exercício exclusivo das atribuições próprias da ENIVOC do exterior. Traz a colação esse recurso precedente do STJ, o RESP 1.186.229 de São Paulo, no sentido de que, nos termos da súmula 192 do TFR, o agente marítimo não é responsável tributário, mas se assemelha ao transportador marítimo quando do exercício da sua atividade profissional. Ao contrário do que alega a recorrente, há um arcabouço normativo que impõe ao agente de carga a responsabilidade pelo cumprimento de certos deveres instrumentais, como mandatário do transportador marítimo, tais como os previstos no artigo 94, parágrafo 2º, 95, inciso 1º do Decreto-Lei 3766, combinado com o artigo 135, inciso 2º e 136 do CTN abaixo transcrito. Importante ressaltar que o caráter punitivo da reprimenda possui natureza objetiva, ou seja, dá-se alheia à vontade do contribuinte ou eventual prejuízo derivado da inobservância das regras formais. Eis que a responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente a legislação citada. Corroborando com o entendimento acima exposto, trago à colação os artigos 602, parágrafo único, e 603, inciso 1º do Decreto 3543/2002, que, respectivamente, resolvem a questão se não vejam. Sendo assim, a legislação aduaneira adotou responsabilidade objetiva, ou seja, não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a infração, estendendo a responsabilidade pela infração a todos que concorrem para a sua prática ou dela se beneficiem. Por isso, em absoluto, a multa regulamentar aqui exigida pode ser estendida com um descumprimento de obrigação acessória tributária, cuja finalidade é precípua, é auxiliar na exata identificação dos participantes e componentes de uma relação jurídico-tributária. Quanto à responsabilidade legal, a súmula 192 do TFR, datada dia 25/11/85, encontra-se superada por estar em flagrante desacordo com a nova redação do parágrafo 1º do artigo 37 do Decreto-Lei 3766, estabelecida pela Lei 10.833, de 2003. Aqui eu relaciono a lei. Ainda, para fins de cumprimento da obrigação acessória perante os comércios de carga, o transportador compreende o agente de carga e demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem conhecimento de carga discriminadas no inciso 4, parágrafo 1º do artigo 2º da Instrução Normativa 800 de 2007. O artigo 18 da Instrução Normativa 800 de 2007 também é específico quanto à obrigação do agente de carga que constar como consignatário no conhecimento de embarque de prestar informações da desconsolidação. Além disso, há expressa menção na linha E do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 37 de 66, com redação dada pelo artigo 77 da 10.833, que o agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informações sobre a carga fora do prazo estabelecido. Destaca-se ainda que o entendimento acima esposado encontra-se respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio CARF. Aqui eu cito o RESP 1.129.430 de São Paulo nesse sentido. Trago também a colação a uma decisão do STJ posterior ao julgamento do RESP, acima dito. Na instância administrativa, o entendimento praticamente unânime pela legitimidade passiva do agente marítimo, conforme decisão recente da Câmara Superior, de relatoria da Tatiana.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador estrangeiro de um país. Logo, atuando como agente responsável para a desconsolidação da carga, obrigou-se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos na operação, como também pela informação da carga sob sua responsabilidade, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação tributária. Verifica nos autos, inclusive, que a própria recorrente reconhece que figurava como agente desconsolidador na operação em questão, e foi justamente na qualidade de agente que foi apontada como sujeito passivo da obrigação tributária em relevo. Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar tempestivamente as informações do Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a infração capitulada na linha E, inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 3766. Por conseguinte, deve responder à infração e a preço. Vale lembrar que, em se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente ela deve responder à correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso 1º do artigo 95 do Decreto-Lei 3766. Por essas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Ok. Na verdade, senhor Denise, essas matérias discutidas nesse processo, a gente já votou aqui reiteradamente, né? Sim. Então, a única pessoa que ainda não votou isso para a gente é o Carlos, mas eu vou colher os votos, e os outros você pode fazer só um resumo, que a gente já conhece o posicionamento, né? Menos o Carlos, é lógico. Deixa eu colher primeiro essa ilegitimidade. Bom, a outra é a prescrição intercorrente, que também seria uma preliminar, e aqui você está aplicando a súmula, não é isso? Eu não entendo como preliminar, é prejudicial de mérito, né, presidente? Eu não tratei como preliminar. É verdade, é prejudicial de mérito, mas o que eu quero dizer é que está dentro tem que ser analisado antes do mérito. Sim. Com certeza é uma prejudicial. Vou colher os votos, então. Mas, de qualquer maneira, você está aplicando a súmula. Sim. É isso? Sim. Então, doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor Zé Renato. Com a relatora. Doutor Carlos. Com a relatora, eu já pude relatar um processo exatamente desse contribuinte há pouco tempo, em que meu voto foi na mesma direção da relatora. Ok. Doutor Rafael. Acompanho o relator. Também acompanha o relator. Então, afastamos tanto a prescrição intercorrente como a preliminar de legitimidade passiva, né? Tá, agora o mérito. Então, presidente, eu vou colocar na página aqui, resumir, página 12, que na descrição dos fatos aqui, eu vou ler só para configurar a infração, né? Deixar registrado que configurou a infração aqui. Claro. A realização da desconsolidação deve ser feita no ano base 2008 até o limite da atracação do porto de destino, pois é o porto em referência a esse tipo de operação em estudo. É o limite temporal imposto e vigente na data do fato gerador exame, observando a exceção quanto o CF genérico tiver incluindo menos de 2 horas de antecedência da atracação no porto de destino, desde que a desconsolidação seja concluída até 2 horas após a inclusão do respectivo CE genérico. Com efeito, conhecimento eletrônico submaster de final 31 foi incluído às 15h57
horas do dia 27/11/2008. E a atracação ocorreu em 1/12/2008, às 15h20. E a desconsolidação foi concluída a destempo, às 13h31, no dia 2/12/2008, data da inclusão do conhecimento agregado de final 7.3. Então, nos extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão da operação da desconsolidação, comprovo que a informação fora prestada pela recorrente fora do prazo estabelecido no citado no preceito normativo, ou seja, o conhecimento submaster 31 foi incluído, vou repetir, 17h57, dia 27/11, e a atracação ocorreu dia 1/12, às 15h20, e a desconsolidação foi concluída a destempo às 13h31, do dia 2/12/2008. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço. E aqui também embaixo tem a denúncia espontânea, que eu estou afastando em face da súmula. Eu citei aqui só para título de exemplo a 49, mas que trata mesmo específica do assunto, é a súmula 126, que afasta de vez a denúncia espontânea das penalidades pelo descumprimento de deveres instrumentais. Sendo assim, diante disposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, assim como eu voto. Ok, eu passo a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker Araújo. Relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Carlos. Acompanho. Doutor Rafael. Relator. Eu também voto com o relator. Por isso, vou declarar. Diante disso, vou declarar o resultado. Acordo do colegiado, unanimidade de votos, rejeitar preliminar e também por unanimidade de votos e negar provimento. Tá. Aí aqui, copiar o mesmo resultado para os demais. Que vai do 236 ao 253. Essa pandemia está servindo para uma coisa, dar uma limpada na quantidade de processos do estoque. Porque esses processos ficavam tudo guardadinho lá, não era prioridade. Nunca julgaram. Aí tem um outro capital. Por outro lado, está travando os de grande monta, né? Por outro lado, na verdade, inverteu a lógica que sempre foi a lógica. Os de grande monta era sempre julgado, ou seja, a gente vai ficar com um crédito tributário muito maior do que a gente estava conseguindo manter. Está aumentando o crédito, está, no mínimo, aumentando. Porque se não saiu nada. E está entrando de novo. Oi? Quero ver a hora que voltar. A hora que voltar, doutor, vamos ter sessão extraordinária. O Zé vai chegar aqui lá em Brasília sábado e vai embora sábado. Vou ter que mudar para Brasília. Vai ficar de sábado para sábado. Bom, doutora Denise, esse 254 a 263 é igual? É assim, presidente. É? São 11 processos da mesma empresa. Esse que a gente acabou de votar, de 235, de final 2003, idêntico a outros que eu vou citar. Então peraí, eu vou anotar aqui, peraí, só um minutinho. Só um pouquinho, presidente, só para poupar o trabalho dos senhores,
eu fiz, na minha pasta, tem um resumo de todos os processos, né, só para os senhores verificar as datas e horários dos conhecimentos, porque desse processo igual, eu não vou ler todos, o 254, 255, 256. Só um minutinho. Porque quando a senhora foi falar, eu fui abrir. Aí, quando eu fui abrir, abrindo, ele inviabiliza eu anotar no Word. Agora, vamos de novo. Então, é 254. O 254, 255, 255. 256, 256. 258, 258. são idênticos, as mesmas alegações. É a mesma coisa do que a gente votou já, né? Sim, e para os senhores terem certeza do que estão votando, eu fiz um resuminho na Perfeito, pasta T. A senhora cada vez com mais eficiência, doutora. Ok. Agora, temos aqui, com isso a gente não botou, o 257. Qual seria a diferença desse? Tá, vamos lá. O 259, presidente, por favor. 259? Tá, Isso. 259, estou nele. Espera aí que eu estou abrindo ele aqui. Não, estou nele que eu falo, estou mais ou menos nele. Estou na pauta nele. Tá. Quando a senhora quiser, está com a palavra. Tá, o 214/31, que é o item 259, ele tem uma alegação de preclusão, tem uma preclusão e tem uma alegação de nulidade da decisão. Eu não sei se eu leio, presidente. Oi? Não, fala, já vota. Tá, ok. No caso da preclusão, a ocorrência o contribuinte ele fala que renovou no recurso, alegando que houve ocorrência de retificação de informação. No que tange o pedido inicial, no sentido que o recurso seja recebido por efeito suspensivo, a ocorrência da retificação da informação que eu trato abaixo ali, da preclusão. Eu fiz assim só para ficar mais claro. Defende a recorrente a nulidade da decisão ACO, tendo em vista que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento ignorou completamente o entendimento consolidado na súmula 2 da COSIT, de 4/2/2006, e efeito vinculante a ela atribuído nos termos do artigo 9º da Instrução Normativa 1396/2013, e julgou improcedente a impugnação administrativa, mantendo o crédito tributário constituído em face da recorrente. Nesse sentido, destaca a recorrente que, apesar de identificar o fato gerador da multa como sendo prestação de informação fora do prazo, o auto-infração trouxe documentos que comprovam a existência de retificação de informação como sendo referido fato gerador, destacando-se a folha 44, que mostra um extrato de um bloqueio da carga, um pedido de alteração. Primeiramente, sobre a citada súmula número 2 da COSIT, há de se rechaçar a afirmação de que a contribuinte apenas retificou as informações já prestadas. Não é essa a situação fática dos autos. Como mencionado acima, a recorrente foi atuada porque procedeu ao registro das informações sobre a desconsolidação da carga somente no dia 20/3/2009, às 14h44, sendo que a carga, objeto da autuação, foi trazida ao Porto de Santos no dia 20/3, com atracação registrada às 14h33. Ou seja, a recorrente realizou a desconsolidação da carga após o prazo estabelecido na IN 800/2007, ensejando dessa forma a penalidade estabelecida. Os extratos colecionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio agregado foi a inclusão da carga após o prazo da atracação, ou seja, veiculando a própria operação da desconsolidação. Apesar de constar na tela do Siscomex, anexa, folha 44, que se refere a recorrente à informação de alteração, retificação do item após a atracação do conhecimento eletrônico, havia um bloqueio anterior relativo à inclusão do Siscomex do conhecimento eletrônico agregado de final 41. Não consta nenhuma informação de que o motivo que gerou a ocorrência do bloqueio no sistema deve-se apenas à solicitação de retificação das informações,
e não por prestação de informações de carga após o prazo descrito no auto de infração, e corroborando com os demais documentos relacionados aos autos. Ainda que entenda que esse argumento não encontra guarida nas normas vigentes, destaco que a questão não foi trazida em sede de impugnação, motivo pelo qual voto por não conhecê-lo em razão da preclusão consumativa. Presidente, eu quis tratar aqui só para deixar claro que não se trata que não se trata de retificação. No caso da nulidade do acordo recorrido... Até porque, só um minutinho, desculpa, doutora Denise, se eu não me engano, e aí o doutor Vinícius pode até me corrigir, até porque quando eu peguei o primeiro acórdão para poder me inteirar sobre o assunto, eu peguei um acórdão exatamente de retificação, e aí a retificação tem um tratamento um pouquinho diferente, não é isso, doutor Vinícius? Exatamente. Por isso que é importante você ter pontuado que não se trata de retificação. Mas, de qualquer forma, está precluso esse argumento da empresa. Gente. Ok. Tá, agora a nulidade... Alegou também em seu recurso que a decisão de primeira instância é nula com base nos nos termos do artigo 31 do Decreto 70.235 de 72 e 65 do Decreto 75/74/2011, pois manteve a exigência fiscal sem debruçar sobre as matérias de defesa apresentadas na impugnação, mais especificamente quanto à irretroatibilidade da IN 800 de 2007, pois o prazo de 48 horas previsto em seu artigo 22, inciso 3º, encontrava-se suspenso por força do artigo 50 da mesma norma, bem como sobre a ocorrência da denúncia espontânea no caso concreto. Diz que uma simples leitura do breve não fundamentado acordo de folhas tais serve para notar a completa omissão deste sobre as matérias de defesa, ausência de responsabilidade em função do mandato mantido pela ENIVOC estrangeiro e retroatibilidade da Instrução Normativa 800/07 e aplicação do prazo de 30 dias previsto no artigo 50, parágrafo único da IN 800 de 2007, ocorrência de denúncia espontânea e documentos presentes nos autos. Quantos argumentos da impugnação foram respondidos pela primeira instância nos seguintes termos? Eu não sei se os senhores querem que eu leia. Não vejo necessidade. Eu explico abaixo, presidente. Ainda que de forma extensa, ainda que de forma extremamente sucinta, o acordo recorrido aborda as matérias impugnadas, decidindo por não acolher os argumentos, sendo que o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, razão pela qual não vislumbro qualquer nulidade no acordo recorrido. Em suma, ao contrário do que foi explanado pela recorrente sobre a denúncia espontânea, conforme acima demonstrado, foi alvo de apreciação, segundo o relator, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é regulado pelo artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento do tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto. Da mesma forma, com relação à legitimidade passiva sobre o tema, além de citar a linha C, inciso 4º do artigo 107 do Decreto-Lei 3766, que faz expressa menção de que o agente de carga responde pela referida penalidade, se prestar informações sobre a carga fora do prazo estabelecido, concluiu abaixo o seguinte: a autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a fiscalização, aspecto que não foi contestado pelo impugnante. Desta forma, cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas. Além disso, apesar de não mencionar sobre a defendida irretroatibilidade da IN 800/07 e a aplicação do prazo de 30 dias previsto no artigo 50, parágrafo único da IN 2007, deixou claro que o registro das operações deve ser realizadas previamente ao embarque e desembarque das mercadorias no país, e que o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico fora do prazo estabelecido na IN 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantido na presente atuação. Além do mais, totalmente equivocada a alegação da nova redação do artigo 50 da IN 800/2007 pela IN 899/2008, a desobrigou de efetuar o registro das operações no prazo
a que alude o artigo 22 da IN 800/2007, pois a alteração promovida pela IN 899 de 2008, no caput do artigo 50, teve com efeito apenas postergar a aplicação dos prazos previstos no artigo 22, mas entendo que não teve o cordão de eximir que a contribuinte estivesse realizado num prazo adequado à prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação, como tratado com maestria pela autoridade fiscal. Ainda, outro ponto a ser destacado, as alegações de que as informações a respeito da carga foram prestadas pelo transportador dentro do prazo de 30 dias, com base no artigo 44, parágrafo 1º do decreto 4543 de 2002, é totalmente equivocado, pois o dispositivo que trata a correção da decorreção do conhecimento de embarque tempestivo, ou seja, de retificação de informações anteriormente prestadas, o que não é o caso dos autos como tratado acima. Como se vê, a clara harmonia entre o efeito do conteúdo da impugnação apresentada e a narração constante do acordo recorrido. Portanto, no presente caso, a decisão está devidamente fundamentada, ainda que sucinta, não havendo, assim, violação ao requisito constitucional da fundamentação do ato administrativo, também não se verifica violação do princípio amplo da defesa e o contraditório, assim como o devido processo legal, devendo ser refutada tal alegação. Essa é a alegação de nulidade. Ok, e do resto é igual? Do resto é igual. Tá. Eu só tenho um ponto aqui que eu queria colocar para a consideração dos pares, é o seguinte, se você está dando a preclusão da questão da aplicação, porque, na verdade, o que você dá, o que ele pede é a aplicação da solução de consulta interna número 2. Sim. Que, em tese, não foi analisado. É isso? Sim. E isso você disse que não está preclusa essa matéria porque não foi apresentada em sede de impugnação. É isso? Isso. Perfeito. O problema é que você enfrenta. Mas eu quis deixar claro, presidente, que não é o caso. Mas o problema é que quando você não conhece, você não pode enfrentar. Tudo bem, eu retiro ali a... Não, veja, eu estou deixando... porque a gente tem um problema técnico mesmo na decisão. Porque, veja bem, se você reparar, você vai lá, bota lá a lide, né? Você bota qual é a pretensão resistida nos 2 primeiros parágrafos, e aí você começa a falar o porquê que não se aplica a solução de consulta número 2 ao caso em questão. Não é isso? Falando que não é uma retificação, bababá. Demonstra isso. E depois, no final, na última, você fala, ainda que se entenda que esse argumento contra a ainda não gente, seja o argumento todo, ela não foi trazida, então eu estou dando preclusão. Então, você está enfrentando por que ele não analisou, porque não teria mesmo, porque não cabe a aplicação daquela norma, mas, ao mesmo tempo, você não está conhecendo. É como se você não conhecesse e analisasse, entendeu? Sim. Mas eu vou passar a votação. É da maneira que eu vejo. Eu vejo que aqui bastava você falar a parte que é uma matéria que não foi apresentada no momento apropriado, trazer aquele básico que a gente traz de preclusão, da maneira que você já fez algumas vezes. Essa é a minha opinião, mas totalmente processual. Até entendo a importância, mas só que para mim estaria um pouco fora da lide, porque ele não inaugurou essa discussão. Mas vamos lá, vou passar a palavra ao doutor Vinícius Guimarães, nosso mestre, doutor, pós-doutor, fala alemão, inglês, tudo que você pode imaginar. Fala aí, doutor. Considerando isso. Oi? Não, meu ídolo, pode falar. Você que é meu mestre. Considerando isso que o Gilson falou, eu voto com a relatora. Acho que fica aí um alter dictum, né, no final das contas, porque se você já está considerando que houve preclusão, não é uma matéria que faz parte do recurso,
Mas, enfim, você acaba comentando, né, que ainda que não fosse precluso, é mais ou menos isso, ainda que não fosse precluso, você não teria direito, porque no caso não a hipótese não é de retificação, mas de informação extemporânea. Então, não vejo problema no obter dictum, nesse caso. Mas talvez no dispositivo tenha que colocar que conhece em parte, porque é o que você está fazendo, no final das contas, se você fala que está precluso. Então, aí para manter coerência no dispositivo, teria que realmente ter conhecimento em parte, embora você possa colocar também aí no corpo do recurso toda essa explanação aí como obter dictum, né? Ainda que... Pode. Eu só mudaria a ordem, pelo menos, porque ficou parecendo que a coisa mais importante e, na verdade, como obter dictum, ou seja, não faz, é uma matéria que, na verdade, não é a tua ratio decidente, né? Não é a ratio decidente de verdade, na verdade, é obter dictum, como está dizendo o próprio nome. Então, eu mudaria a ordem. É aquele caso de você falar assim, ó, decaiu. Mas mesmo que não decaísse, né, como o nego faz muitas vezes. Bem, o estilo não vou discutir. O senhor queria falar, doutor Carlos? Sim. A impugnação foi antes ou após a solução de consulta? A impugnação foi antes, se não me engano, porque a solução de consulta é 2014, né? Então não está precluso. Então não está precluso, não. Consulta, porque é uma matéria nova. Tem razão. Bem lembrado. Pronto, então fica mais fácil. Você retira a parte da preclusão e mantém a sua argumentação sobre a não aplicação. Tá certo. Obrigada, Carlos. Pronto, perfeito. Ele resolveu o nosso problema de maneira mais fácil. Doutor Vinícius. Então, com a relatora. Doutor Walker Araújo. A relatora. Doutor Jorge. Homem Antônio. Zé Renato. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora. Doutora Denise. Que é a relatora. E eu também voto com a relatora. Presidente, então são duas preliminares, né? Afasto as preliminares e no mérito nego o provimento. Isso, as preliminares. No mérito, exatamente. Ok, esse é o 259. Isso. Tem mais algum? Esse 259 é igual ao 260 e 261. Tá, então estou copiando esse resultado do 260 e 261. Ok. Lembrando que são duas, afastando as preliminares e no mérito nego provimento. Sim, eu estou copiando exatamente assim. Rejeitar as preliminares arguídas. 261. Agora eu fiquei com 262 e 263. 262 e 257, que faltou. Peraí, então o 263... Desculpa, 263 também, presidente. 263 é diferente. Tá. O 257 também faltou. Perfeito. O 257 e o 262, ele só tem uma preliminar, que é a ilegitimidade. Ele não discute a materialidade do crédito, então rejeito a preliminar e no mérito nega o provimento. Okay. Lembrando que o resumo está todo naquele texto que eu fiz para os senhores darem uma olhada. Tá, então aqui ele só tem a preliminar de legitimidade, não é isso? Isso. Aí tem prescrição intercorrente e denúncia espontânea. Ok, então, estou copiando o
que basicamente vai ficar o mesmo resultado do anterior, Isso, que, é que tem uma 257 preliminar só. Então, esse é isso, o 257 e 262. e o 262. Perfeito. Tá, então agora ficou faltando o 263. Certo, presidente. Esse aqui, pelo que os senhores veem, que o final é 2.971, ele é anterior a todos esses procedimentos que foram tratados anteriormente. Pode relatar normalmente, se for diferente, precisar, tem todo Não, tempo. eu vou direto para o voto, presidente, porque está bem explicado. Tá bom. Bom, o recurso voluntário tempestivo atende os pressupostos, de admissibilidade intrínsecos, mas com fluxo, contra fluxo existe um extintivo do poder do recorrente relativo à preclusão consumativa na forma do artigo 17 do decreto 70.235/72, que se operou quanto à matéria não apresentada em impugnação e constante no recurso voluntário, qual seja a alegação de denúncia espontânea. Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar a matéria, inclusive para evitar a supressão de instância. Aqui eu coloquei, além do mais, é plenamente aplicável, eu tiro isso aqui então, presidente. Peraí, eu acho que eu me perdi no teu... Eu tô relatando Não, 2009-71, não é isso? o item 263, é o último processo. Isso, 2009-71, final dele. Isso, eu tô eu Tá na pulei admissibilidade. isso. Eu estou dando preclusão à denúncia espontânea. Ele não tratou na impugnação. Ok, tá bom. Tá, Só que, assim, não ficou, para mim, não ficou muito claro. Eu conheço parcialmente o recurso, deixando de apreciar para evitar a supressão de instância. Tá? eu posso tirar aqui esse último Olha só, parágrafo? a minha sugestão para esses casos é que você, na minha sugestão, é apenas uma sugestão para ficar, separar mesmo, na hora que você for fazer a admissibilidade e tiver alguma coisa não conhecendo, começando assim, ele é tempestivo. Quanto à admissibilidade, você para por capítulos. Você começa pelo capítulo que você não está conhecendo. Se você não está conhecendo esse capítulo, legal. Quantos demais capítulos foi o que você fez a partir daqui? Só que você não separou, entendeu? Porque o que acontece? Olha, se você lê tudo junto e rapidamente, você acaba eu, pelo menos, já acabei me perdendo. Olha aqui. Dessa forma, é tempestivo, apresentado pelo recorrente, beleza, bonitinho, tal. Que se operou quanto a matéria não apresentada em impugnação e gostando do recurso, qual seja a alegação de denúncia espontânea. Portanto, conheço parcialmente o recurso voluntário, deixando de apreciar a matéria. Então, você escreve como você quiser. Mas, assim, para mim, fica mais claro quando você separa a admissibilidade, como você separa a preliminar, como você separa a prejudicial e como você separa o mérito. Assim, só para a gente conseguir visualizar de uma maneira bem clara, e até mais ainda, na hora que a pessoa lá for executar o acórdão, né? Lembrando sempre que a pessoa que vai ler o acórdão por último e executar vai ter o mínimo contato com a gente, ele vai ter que entender exatamente o que a gente está querendo falar aqui. Entendeu? Sim. Mas vamos lá. Então, a denúncia espontânea a senhora não está conhecendo. Isso. Perfeito. Tá, então vamos... e as duas outras, você diz que ele não menciona, mas como é uma questão de ordem pública, você está aceitando a alegação agora em recurso voluntário, é isso? Isso, presidente. Ok, então vamos... alguém discorda que a legitimidade passiva e prescrição intercorrente é questão de ordem pública pode ser suscitada em qualquer momento?
Não? Então, beleza. Então, a questão do conhecimento a gente já está superado. A senhora está com a palavra. Do lançamento. O que chega à apreciação dessa turma é a aplicação da penalidade estabelecida no artigo 107, inciso 4, da linha E do decreto 3766. A ação fiscal sob julgamento se refere à prestação extemporânea de informações retificadoras referente aos seguintes conhecimentos de embarques aí relacionados, nos quais não constavam a informação de todas as NCM que deveriam compor os respectivos conhecimentos. A autoridade fiscal considerou que a retificação foi extemporânea porque não ocorreu dentro do prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação, que é o limite estabelecido pela legislação vigente, mais especificamente os artigos 6º, combinado com o artigo 45 da Instrução Normativa 800 de 2007. Aqui eu colaciono a parte do auto, que diz isso. Da ilegitimidade passiva da recorrente, eu tratei da mesma forma que os outros processos, né? Não acho que não há necessidade de ler. Não, pode continuar. Da prescrição intercorrente também não, que é a súmula. No caso da análise do mérito, eu estou na página 11, senhor. Defende a recorrente que a retificação da informação não configura a prestação fora do prazo, ao passo que, com o advento da instrução normativa 1473/2014, essa situação restou superada, na medida em que o artigo 45, parágrafo 1º da Instrução Normativa 800/07, foi revogado expressamente, não havendo a lei que preveja infração por retificação de dados no sistema mercante. Cita a solução de consulta número 2, de 4 de fevereiro de 2016, bem como a jurisprudência desse Conselho. Esta matéria já foi objeto justamente perante esta turma, dos quais cito o acórdão 3302-008-191, julgado em 17 de 2 de 2020, de relatoria do ilustre conselheiro Vinícius Guimarães, em que peço vênia para utilizar como razões de decidir, nos termos do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9.774 de 99 e artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto 90.830 de 2019. Eu não sei se há necessidade de eu ler, presidente, porque esse processo ele trata assim, que não de informações fora do prazo, ele trata de retificação de informações. E realmente essa Instrução Normativa 1473/2014 restou superada na medida que o artigo 45, parágrafo 1º da Instrução Normativa foi revogado expressamente. Eu não sei se os senhores querem que eu leia. Todos conhecem essa... A gente já votou aqui essa algumas vezes. Mas alguém tem dúvida sobre esse assunto? Eu acho que não tem necessidade. Então, concluindo, aqui eu citei alguns acordos nesse sentido, da mesma forma que ocorre no presente citado, no caso citado acima, no presente processo, a atuação ocorreu não pela extemporaneidade da apresentação das informações, mas sim pelo atraso na retificação das informações já prestadas, no caso, a alteração do NCM de mercadoria. É de rigor a exoneração da multa imposta, pois os dispositivos normativos no qual se fundou a atuação, que trazia uma indevida extensão da determinação legal, foi expressamente revogado pela Instrução Normativa 1473/2004. Portanto, em consonância com o estabelecido no artigo 106, 2 do CTN, na Instrução Normativa citada e a solução de consulta 2 da COSIT, 2016, é de se afastar a multa imposta. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário em face da preclusão, no caso da denúncia espontânea, e na parte conhecida, rejeito a preliminar nele suscitada e no mérito dou-lhe provimento para exonerar o crédito tributário lançado. É como eu voto, senhor presidente. Ok, doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor Carlos. Não, Zé Renato. Com a relatora. Doutor Carlos. Com a relatora. Doutor Rafael. Relatora, presidente. Eu também voto com a relatora. Então, vou declarar o voto. Vou declarar o resultado. Acordo o membro colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer da alegação da ocorrência da denúncia espontânea e faço a preclusão consumativa.
a parte conhecida por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar arguída. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para exonerar o crédito tributário lançado nos termos do voto da relatora. Votado 263, então, senhores. Isso a gente votou 254 ou 263. Agora eu vou dar um descanso à doutora Denise. Ainda tem 2 da senhora, doutora Denise. Eu vou dar um descansinho para a senhora agora. E vou subir aqui para o item. Vamos lá. O primeiro e o segundo são da Denise. Drawback, suspensão, José Renato, item 232, processo final 2007-62, recorrente signal comercial. O senhor está com a palavra, doutor José Renato. Signal comercial. Bom, como o presidente já falou, que nós temos o drawback suspensão, que é a matéria de objeto D. Tem uma alegação de... Eu tenho aqui matérias não impugnadas, tá? Uma preclusão. E tem também as alegações de proporcionalidade, razoabilidade, princípios constitucionais em que estou falando do assunto, tá? Eu vou direto ao voto e mais tranquilo. Vamos lá. De forma sintética, o presente processo teve início com a fiscalização de imposto de importação e IPI relacionado a atos concessórios de importação no regime drawback suspensão de números tais, oportunidade em que restou apurada a exigência fiscal pelo não cumprimento do regime aduaneiro. 1. Da preclusão, matérias não alegadas na impugnação. Conforme relatado acima, a recorrente, sem apresentar qualquer razão que pudesse dar guarida à sua pretensão, inovou em seu recurso voluntário, trazendo para a discussão matérias que não foram objeto de impugnação. Alega que estaria evidenciada a nulidade do procedimento fiscal por não ter ocorrido a apuração do extravio de carga, ilegalidade na imposição tributária, nulidade da apuração do fato gerador da obrigação tributária, entrega de valores ao depositário e presunção de boa-fé que afastariam a multa. No entanto, a referida alegação não figura na peça impugnatória, sendo certo que esta é a primeira oportunidade para que o recorrente trate do assunto. No mesmo sentido, encontram-se as alegações relacionadas à suposta ausência de prova quanto ao extravio, que sequer são acompanhadas de documentos ou mesmo apontamentos de fatos concretos que poderiam, em tese, comprovar a mencionada nulidade. Analisando o caderno processual, pude apurar que as alegações trazidas pelo recorrente não podem prosperar. Em primeiro lugar, porque não trazem prova nenhuma quanto às suas alegações. Em segundo lugar, porque entendo como preclusas essas alegações, pois, como dito anteriormente, não foram objeto oportunamente da impugnação do lançamento. Aí aqui aplico o 17, né? Então, desta forma, podemos concluir que a norma quer que nos trazer a disposição de que não é permitido inovar na postulação da recursão. Bom, por ela não ter trazido na impugnação, eu estou afastando essas alegações. Tá, então, nulidade do auto de infração, é isso? É. Ela trouxe na peça recursal matérias que não foram levadas a debate. Não, eu entendi, mas eu estou vendo as matérias. O nulidade do auto das penalidades, pedido de relevação de penalidade e aplicação retroativa de lei mais benigna. São essas 3 aqui. Isso. Ok. Alguém entende que alguma delas poderia ser alegada a qualquer momento? Não? Então, é decretada... Oi? A nulidade do auto seria por que razão? Por essas razões aqui, ó. Qual razão? Que o procedimento fiscal não teria ocorrido a apuração do extravio de carga, a ilegalidade na imposição tributária, nulidade na apuração do fato gerador da obrigação tributária, a entrega dos volumes ao depositário e presunção de boa-fé que afastariam a multa. Essas foram as alegações. Entendi. Com o relator, nesse caso. Ok, então, só para deixar claro, então, não estamos conhecendo essas matérias. Pode continuar. Vamos Do mérito.
Então, Não, são só essas, do mérito. ok. De acordo com a auto-infração, corroborado pela decisão guerreada, foram apuradas irregularidades quanto ao cumprimento do regime especial de importação utilizado pela recorrente, drawback suspensão, apontando em apertada síntese, falta de baixa dos regimes, não comprovação de exportação dos produtos importados com suspensão, e não comprovação, né, de exportação dos produtos importados com a suspensão. Em sua defesa, a recorrente advoga a tese de que teria atendido de forma adequada os requisitos do regime especial de importação, além de ter promovido a nacionalização dos produtos que não teriam sido exportados. Aqui não é importado, tá? É exportado. Pois bem, como é sabido, o drawback suspensão é a modalidade que permite o beneficiário importar, com a suspensão dos tributos, mercadorias a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada. Estabelece o 341 do Decreto 45, tal, que é vigente à época dos fatos, que as mercadorias importadas na modalidade drawback suspensão deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas. Por sua vez, a Portaria SESEX 36, de 2007, que consolida todas as normas até então emitidas pelo SESEC sobre o tratamento administrativo das importações e exportações e sobre o regime especial de drawback, estabelece as regras para a implementação do sistema, das quais se ressaltam os dispositivos a seguir por serem pertinentes. Aqui é um travasso. O SESEX falando do drawback, tá? Todos os dispositivos. Aí eu vou lá para a folha 9. A concessão do regime é feita com base nos registros e nas informações prestadas pelo contribuinte junto à SESEX, DSEX, e quanto à utilização do produto importado no produto exportado, comprovado pelos registros na empresa e nos documentos RE e DS, bem como na compatibilidade entre a mercadoria importada e aquelas a exportar. A referida suspensão se converte em isenção dos tributos. De forma que, se adimplido o ato concessório do regime drawback, a suspensão se converte em isenção, isto é, o crédito tributário, até então suspenso, se converte em isento. Portanto, não existe a possibilidade de presunção do cumprimento do ato concessório, devendo o mesmo ser efetivamente comprovado. Isso porque, tratando-se de matéria de renúncia fiscal, o controle tem que ser rígido e, ao contribuinte, cabe atender expressamente o disposto na legislação de regência. Aqui, o artigo 111 da 5172, né? Portanto, faz-se necessário que se cumpra o rito procedimental próprio, consubstanciado tanto no pleito do benefício, quanto na apresentação de prova do preenchimento das condições definidas na norma de caráter substancial, o que, no caso presente, não restou demonstrado pela recorrente. Conforme se depreende de todos os documentos trazidos ao processo, de fato, a contribuinte não cumpriu os requisitos estabelecidos na legislação para que se tenha garantido o direito ao regime de importação especial. Como se sabe, o ato concessório é um contrato de direito público pelo qual o Estado compromete-se a renunciar à tributação se o contribuinte importador realizar a exportação dos bens compromissados, promovendo o ingresso de divisas. Este contrato faz suspender a relação jurídica tributária que irromperia com a importação dos insumos. A regra do artigo 71 da Portaria SESEX 36/2007, acima transcrito, tem dois acima aqui, é clara ao estabelecer que qualquer alteração das condições concedidas pelo ato concessório de drawback deverá ser solicitado por meio de módulo específico drawback do Sistomex até o último dia de sua validade ou no primeiro dia útil subsequente, caso o vencimento tenha ocorrido em dia útil, em dia não útil. Neste caso, a concessão da alteração, então, dar-se-ia com a emissão de um aditivo ao ato concessório. De forma que, não tendo a contribuinte efetuado a alteração nos mencionados atos concessórios, por meio do modo específico do drawback Sistomex, tal como exige a regra, além de ter nacionalizado parte dos produtos importados de um dos atos concessórios,
quando já expirado o seu prazo de validade, não afastam as imputações feitas à recorrente. Cabe ressaltar que, uma vez efetuado o lançamento dos tributos sob regime de drawback e suspensão, em face do inadimplemento dos atos concessórios, devidamente comprovados pela fiscalização, cabe a contribuinte o ônus da prova, o ônus de provar o contrário. Este tem a obrigatoriedade de trazer ao processo, pelo menos pelos meios adequados, os fatos impeditivos da obrigação de imposto devidamente comprovados. Além, alegar sem provar é o mesmo que nada. No caso sob análise, a contribuinte apenas alega que cumpriu o que é determinado pela legislação, contudo, sem produzir provas necessárias para o afastamento da acusação fiscal. Para que haja correta extinção do regime e, consequentemente, reconhecimento da isenção, é imprescindível que se demonstre que a mercadoria importada foi efetivamente empregada na fabricação daquela que foi exportada, e que tal demonstração siga o rito preconizado pela legislação de regência. Não conseguindo comprovar a utilização da integralidade dos insumos importados sob o sistema drawback e suspensão, caracterizando o descumprimento das condições estipuladas nos atos concessórios, restaura-se a incidência dos tributos sobre a diferença não utilizada. Em relação ao malferimento dos princípios invocados, como o da vedação ou confisco, matéria em essência de natureza constitucional, a competência decisória exclusiva do Poder Judiciário, cabe ressaltar, competência exclusiva do Poder Judiciário, cabe ressaltar que o artigo 26 tal do decreto, então, que eu estou afastando a inconstitucionalidade, trazendo a súmula CARF 2. Por tudo acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, assim como eu voto, presidente. Deixa eu perguntar uma coisa. Sobre essa questão da inconstitucionalidade que ele alega, ele já alegou lá embaixo? Eu preciso dar uma olhada, mas acho que ele já tinha alegado já. Na impugnação ali. Oi? Vou pegar aqui. Na impugnação, a impugnação é praticamente a mesma. O recurso é praticamente a mesma coisa da impugnação. Não, não é. Deixa eu ver aqui. Peraí. Sabe por que não é? Ah, não, é o outro. Você não está conhecendo de matérias do recurso? Não é a mesma coisa. Não é. Eu fiz confusão. É o outro que vai ver em seguida aqui. Espera só um minutinho. Signal 762. Só para gente, porque aí nessa parte você vai depender da situação, porque se ele falar, se ele está falando, não, você pode analisar, aí a gente fala, não, a gente não pode analisar porque ele não é competente. Agora, se ele só está trazendo agora, aí é preclusão. Eu estou tentando abrir aqui o coisa, mas vamos lá. Tá, bem devagar aqui. Impugnação. Essa está as folhas 228 e folhas 228, 114 manuscrita, 2 folhas. É impugnação? Se 228, se pudesse. Signal solicita. Peraí. Ou então é só uma petição, porque está ruim de rodar esse. Cada folha tem uma folha em branco no meio. Só um minuto. Tá ruim de abrir aqui o trem. Mas eu lembro que ele falou sim. Isso aí. Cadê você, criança? Não, pelo jeito ele não falou não. Foi só no recurso mesmo. Então é outra matéria que está... Deixa eu só um minuto. Deixa eu só procurar um pouquinho mais. Tá. A impugnação é aquela mesma, Zé, de 2 folhas?
Então, não, ele tem uma outra impugnação. Ele tem duas impugnações, mas só vale uma. Ele fez uma, como é que fala? Ele fez uma preliminar. Ele fez uma... Não, mas não existe isso. Não existe aditar... Recurso não é aditável, a não ser no caso de embargo de declaração daquela matéria que foi modificado. Isso aí todo mundo sabe, né? Exatamente. O senhor me ensinou isso, doutor Zé. Não, é aquela coisa lá. Não tem na impugnação, não, Gilson, a matéria de inconstitucionalidade? Então, é outra matéria que está preclusa. Outra preclusão. Tá. Deixa eu então anotar aqui. Deixa eu só ver qual é a matéria. A inconstitucionalidade de que ele fala aqui? Ele fala não confisco. Então tá. Alegações de inconstitucionalidade. Eu vou escrever. Tá. E não considera as alegações de nulidade da auto-infração de inconstitucionalidade das leis que inconstitucionalidade de leis. Tá. Beleza, então o senhor não está conhecendo essa parte também, não é isso? Nem isso, Zé? Perdão, é isso mesmo. Ok. Então, agora eu posso passar... Então, no final das contas, você está negando o provimento. Não conhecendo de par do recurso, tem que mudar o dispositivo, né? Perfeito. E na parte conhecida, você está negando o provimento porque ele não cumpriu com as condições do regime drawback. Perfeito. Okay. Isso mesmo. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Ok, doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, acordo os membros do colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer das alegações de nulidade da auto-infração, de inconstitucionalidade de leis, de pedido de elevação das penalidades com base no artigo tal do decreto tal, e da aplicação retroativa da lei mais belinha em face da preclusão. No caso, consumativa. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, e negar provimento no termo de voto do relator. Votado item 232. Vamos acabar logo com os do Renato? Pode ser, Renato? Pode. Então vamos para essa Robrasa. Robrasa, item 234, final 2792. Que classificação de mercadoria ex-tarifária, interpretação da legislação que outorga o benefício fiscal deve ser feita de forma literal. Alterações posteriores no texto do ex-tarifário. Você está lendo o relatório? Eu estou lendo aqui a ementa só, tá? Vamos ao relatório. Sim, mas vamos seguir o rito, né? Você vai ler o relatório ou você acha que pelo teu voto já tem base do relatório? O que você vai fazer? Pode começar pela emenda, né? Aquela é a emenda não dá. Eu vou ler o relatório, mas eu vou simplificar aqui. Essa Robrasa, ela fabrica rolamentos. Então, ela importou da China um equipamento que é o NCM, que é um torno de numeração por computador, um torno que vai fazer os rolamentos. E ela importou por um X, que esses tornos verticais, o X era o 02. Quando ele chegou aqui, que foi fazer o desembaraço, veio no canal laranja, se eu não me engano, e foi feita um laudo, foi feita a verificação in loco do produto importado, e esse laudo falou que, em que pese ser um torno vertical, da mesma forma, as dimensões dele
eram diferentes e, portanto, não estariam enquadradas naquele X. Tá? E, por essa razão, houve aí a autuação da empresa. Ok? Basicamente, esse é o... Ok, eu acho que está bem explicado. Vinícius está por aí? Deixa eu ver se ele mandou algum WhatsApp aqui. Não. Não estamos vendo você. Você ouviu o relatório, Vinícius? Ouvi. Ouviu? Então tá. Posso passar o voto do relator? Pode. Senhores, todos entenderam do que a gente está falando? Na verdade, é um X que ele acabou sendo reclassificado e tirado do X. E sobre X, o doutor Jorge me passou aulas e mais aulas sobre X. Eu agora estou sabendo tudo de X. Né, Jorge? Pode falar, fica à vontade, doutor, está com a palavra. Bom, recurso tempestivo trata matéria de competência e motivo pelo qual passa a ser analisado. Conforme se depende do relatório acima, a presente demanda tem por objeto autoinfração lavrada em face da contribuinte recorrente, tendo em vista a importação de equipamento destinado ao seu ativo imobilizado, que após a verificação em perícia técnica, constatou-se enquadrar em X diverso daquele informado nos documentos de importação. Verifica-se dos argumentos trazidos pela recorrente que houve o fato informado pela fiscalização, advogando em sua defesa que teria sido verbalmente informada pela autoridade aduaneira que, constatada a alteração do X, quando do desembaraço do equipamento, o equívoco poderia ser feito, constatada a alteração do X, quando do desembaraço do equipamento, o equívoco poderia ser retificado. Né? Ser retificado. Entretanto, em nenhum momento trouxe a recorrente em suas defesas qualquer fato ou prova que pudesse infirmar a infração imputada pela fiscalização e confirmadas no acórdão recorrido. Ressalta-se ainda que seu recurso voluntário é reprise fidedigna da impugnação, motivo pelo qual entendo não haver reparo a ser feito na decisão de piso e peço vênio para utilizá-la como minhas razões de decidir, as razões de decidir lá expostas, abaixo reproduzido. O objeto central da lei de determinação em torno é determinar se o torno vertical importado pela impugnante atende os requisitos indicados no X2 da NCN 84589100. Tendo o X12, o texto do X12, à época da importação, está assim disposto: tornos verticais para usinagem interna e externa de pistas em anéis de aço para rolamento, com diâmetro máximo de operação externo de 2.800 milímetros, diâmetro máximo de operação externa de 3.000 milímetros, altura máxima de 300 milímetros, composto de duas cabeçotes. Tá? O laudo de assistência técnica SAT assim dispõe. Aí o laudo falou que não era de 2.800, e sim de 3.500. Tá? Então, assim, ele estaria fora daquele ex-pareção. Assim, correta a ação fiscal que verificou a divergência entre a mercadoria importada e a descrição do ex-tarifário. Em sua defesa, a interessada reconhece que a máquina importada tem capacidade de produção superior à do ex-tarifário, a descrita no ex-tarifário, argumentando que o fabricante enviou uma máquina de sua linha de produção e, para correção, seguindo a orientação da Coordenação Geral da Administração Aduaneira, solicitou e obteve retificação do ex-tarifário, junto à documentação de comprovação da alteração do texto obtida com a publicação da resolução CAMEX número tal. Ocorre que o ex-tarifário original, como solicitado pelo impugnante, tem na sua descrição a especificação: diâmetro máximo de operação 3.000 milímetros, altura máxima de peça igual a 300 milímetros. A própria impugnante reconhece que o benefício foi requerido para a máquina com as especificações descritas no ex-tarifário original, e a fabricante
envia ao maquinário com capacidade superior. Destarte, o que temos de prova concreta nos autos é o laudo técnico elaborado pelo engenheiro credenciado da Receita Federal, que atesta que o equipamento importado não atende às especificações do ex-tarifário pleiteado. Não podemos olvidar que, nos exatos termos do artigo 129 do Regulamento Aduaneiro, vigente à época dos fatos, interpretar-se-á literalmente a legislação aduaneira que dispuser sobre a outorga de isenção ou redução dos impostos de importação. A jurisprudência administrativa é tranquila em exigir, nos termos do CTN, que o enquadramento do ex-tarifário deve obedecer à descrição literal. Vejamos os acórdons, aqui ele colocou os acórdons. A retificação do texto do ex-tarifário, solicitada e deferida pela interessada, foi publicada na resolução CAMEX 41, de 3 de 10 de 2007. Artigo 6º, resolução CAMEX multal, onde leis. Aí aqui foi a alteração do ex. Artigo 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Correto o entendimento da fiscalização de que as alterações são válidas para fatos geradores posteriores à data da publicação da alteração, não tendo efeito retroativo. Conclusão, diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação. Isso aqui é uma coisa, né? Julgou improcedente a impugnação. O que aconteceu aqui? Apesar dela ter conseguido a retificação do ex, essa retificação do ex é posterior à importação. E como ela se aplica só a partir daquela data, não se aplicaria a este caso específico, tá? Por isso que ela manteve aqui o auto de infração. Então, desta forma, considerando assim o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, doutor Zé. Eu vou passar a palavra aos nossos aduaneiros, como a gente tem de costume. Quem gostaria de começar? Jorge ou Carlos? Posso comentar, presidente? Lembre-se que o senhor não está votando, o senhor só está fazendo umas considerações. Estamos em deliberação. Não. Eu estou aqui com o documento aberto. Eu acho que o relator, o Zé Renato, explicou muito bem a situação. Como eu já tinha falado em sessões anteriores, acho que foi no caso da Denise, a interpretação da tarifária tem que ser literal. Tá? Essa é, pelo menos, a concepção na alfândega, com base no artigo 111 do Código Tributário Nacional, que exige a literalidade no caso da isenção. É como o senhor disse, algumas vezes a aduana tem esses recursos, tem esses mecanismos para usar frequentemente. Aqui no caso específico, as dimensões determinadas pelo ex não correspondem à mercadoria. Então, face ao que eu acabei de dizer sobre a literalidade do ex, qualquer alegação do contribuinte, no meu entender, é descabida, dada a impossibilidade de você transgredir as próprias dimensões exigidas pela mercadoria. Basicamente, é isso que eu tenho a assinalar, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Jorge. Doutor Carlos, gostaria de fazer algumas considerações? Não, acho que o Jorge já colocou tudo, não tem mais o que acrescentar, não. Ok, doutor Carlos, agradeço. Então, eu passo a votação. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Ok, doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Tá sem o áudio, Jorge.
Está sem o áudio, Jorge. Ele estava dizendo que pifou lá. Ah, pifou o áudio? Agora voltou. Vereador. Tá bom. Problema que eu vou resolver. Tudo bem. Doutor Carlos. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, foi negado o provimento por unanimidade. Próximo item da pauta. Vou deixar você por último, o Vinícius. Vou passar agora os dois primeiros itens da Denise. Até porque os dois têm vista para o Vinícius. Então, o Vinícius vai... E o segundo tem uma vista para a Larissa, que ela fez a vista... Vamos começar pelo 230, que é o processo 2005-30, da Fazenda Nacional, recorrente Fazenda Nacional E, ou seja, tem um repúdio de ofício, um recurso voluntário, teve vista pelo doutor Vinícius, a relatora não conheceu o repúdio de ofício, deu provimento parcial ao recurso voluntário, reconheceu a prescrição dos créditos decorrentes do direito de antidumping, referente às importações ocorridas entre 5 de 1 de 2011 e de 2000, e excluiu a exigência do juiz de mora por falta de previsão legal à época dos fatos. A senhora gostaria de fazer algumas considerações para ajudar até na votação do doutor Carlos? Gostaria, presidente. Eu queria tirar uma dúvida com a turma, que é o seguinte, eu acho que é o caso, por conta disso, foi a vista do conselheiro Vinícius. A questão do recurso de ofício. Eu não entendi muito bem, olha, eu li e reli a decisão da DRJ, ela afastou, está certo, está bem claro que ela afastou a exigência da multa porque na época dos fatos não vigia essa sujeição. No caso dos juros moratórios, é que me cabe uma dúvida, porque que ele diz assim, ó, peço venho para ler. Relativamente à questão da exigência da multa e juros, melhor sorte não assiste a impugnante. Por falta de previsão legal, é incabível na espécie a combinação da penalidade inscrita no auto de infração. A época da realização das importações sujeita à exigibilidade dos direitos antidumping em apreço não vigia a medida provisória 135 de 2003, convertida em Lei 10.833 de 2003, cujo artigo 79 deu nova redação ao artigo 7º da Lei 9.019 de 95, atribuindo-lhe o parágrafo 3º para estabelecer o que segue, que é, no caso, a exigência da multa de 75% e os juros de mora. Aí, no final, ele conclui assim: relativamente aos juros moratórios, em se tratando de matéria não tributária, de fato gerador anterior à vigência da medida provisória 135 de 2003, a demora no pagamento do antidumping está sujeita ao mesmo tratamento dispensável às causas cíveis que envolvem a União, conforme parecer 083 de 98, emitido pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, assim, eu acho que ele manteve a exigência, pelo que eu entendi, ele manteve a exigência dos juros moratórios por outros fundamentos que não foi o constante falta de infração. Eu não sei se é isso, Vinícius, porque tu pegou vistas, eu não sei se era isso que realmente querias ver. Não só por isso, porque isso já é uma das contradições do voto da DRJ. Ele usa a MP para afastar a multa, fala assim, só depois que a MP veio, né, que seria devida a multa. Aí, na hora dos juros, é isso que acontece, é isso que aconteceu aí que você falou. Então, esse é um ponto. Um outro ponto, o mais importante, que estava me deixando mais preocupado, é o seguinte:
a DRJ, ela para tratar a decadência, no caso é decadência, não prescrição, porque a decadência do lançamento, para tratar a decadência, ela usa toda a fundamentação do Código Civil. Não existia norma à época, e o que a DRJ faz é pegar toda a fundamentação do Código Civil e aplicar. Eu acho que não é o correto, mesmo que não existisse norma, eu acho que tem voto aí, por exemplo, Zé Fernandes, acho que o Walker não estava na turma ainda. Tem votos do Zé Fernandes que ele cita um outro voto em que o relator, à época, apreciando essa questão da decadência, utiliza analogia com tributo. Aí, 5 anos da DI, só que tem um porém, por isso que eu pedi vistas até. 5 anos da DI, se houve pagamento antecipado. Né? Então, esse aqui está no voto, vou dar o número aqui, é o 3102002-184 do Zé Fernandes. Então, isso era um posicionamento bastante típico à época para tratar os casos antes da MP, que, na verdade, é antes da 10833 ter mudado todo o regramento da decadência dos direitos antidumping, certo? Então, antes da 10833 ter mudado isso, lá alterando a MP, vamos dizer assim, a forma mais, entendo eu, mais correta de tratar a decadência era pegando 5 anos da DI, se houve antecipação de pagamento do direito antidumping. Se não houve, pega o 173.1, ou seja, basicamente isso, e é essa lógica que o Zé Fernandes usa. Só que acontece o seguinte, aí me parei para questionar, porque você, no seu voto, você cita já a nova legislação, certo? Eu citei, até pedi orientação para o Jorge. Ela veio esclarecer e tal. Mas eu acho que você não enfrenta uma questão em que nenhum voto enfrenta, que eu tenho visto isso, que eu acho uma lacuna para aplicar isso aí, que é o quê? E aí você tem voto da Thaís na turma lá do Mineiro, tem voto da época do Ricardo Rosa, tem o 3102002-388, e tem uma decisão mais recente, que é a 3402-008-025, que é da Thaís. São decisões que aplicam isso que você aplicou aí, só que não fazem uma transição que é importante fazer. Você está aplicando uma lei nova a um caso antigo aí, para falar da decadência, certo? Porque essa lei vem em 2003, e o fato gerador é de 2002 ou 2001, não sei. Tá? O fato gerador é de então, essa lei... Desculpa. 2000 e 2001. Então, assim, se fosse fato gerador após a edição dessa regra clara, porque eu não sei se os senhores estão entendendo, antes da 10833, não existia uma regra clara para a decadência dos direitos antidumping. Aí, por construção, entendia-se dentro do CARF que era de 5 anos da DI. Agora, isso mudaria o seguinte, se houve pagamento antecipado ou não, ou seja, fazia-se uma construção basicamente parecida com o imposto de importação e com os tributos sujeitos a lançamento por homologação. Aí, com essa alteração legislativa, houve espancou o problema, porque veio aí uma regra clara que é da DI, certo? Agora, o que o teu voto não responde, os outros votos também não respondem, é por que, nesse caso de 2000 e 2001, eu vou aplicar a nova lei. E aí eu tenho uma resposta, eu acho que você aplica ela mesmo.
Porque é o seguinte, eu entendo que isso aí, esse tipo de aplicação da nova lei se amolda perfeitamente a 144 do CTN, que é o quê? Aí eu vou lembrar para vocês da regra geral do 144 CTN. 144 CTN diz o seguinte, ao lançamento, certo? Se aplica a lei do fato gerador, né? Só que, nesse caso, é uma norma procedimental, ao meu ver. Essa da decadência ou prescrição, como você queira chamar. É uma norma procedimental. Então, aplicaria, nesse caso, a norma da época do lançamento. E quando que foi o lançamento? Depois da edição da Lei 10.833. O lançamento foi em 2005, se não me engano, esse lançamento aí. Não é, Denise? Eu acho que você faz essa apuração no teu voto quando vai afastar alguns períodos aí, algumas DIs. Se eu não me engano, o lançamento é de 2005, ou seja, já vigia essa nova regra. Oi, Não, o lançamento, para ser A bem... ciência dele foi 24/12/2005, que é o que vale, né? A ciência. Isso. É, a ciência. Que é o que vale. Ou seja, o lançamento é depois que estava válida a lei. E digo mais, ainda que você não entenda que essa norma é procedimental ou não, e tudo mais, e que talvez não seja aplicada antidumping porque está no CTN, o fato é o seguinte, antes dessa lei, não existia lei. Falando sobre, não existia norma específica falando da decadência desses direitos antidumping. Depois veio a norma. E quando o cara vai lançar, existe uma norma. Então, ele não pode aplicar uma legislação anterior que nem existe. Ele tinha que aplicar no lançamento a regra já existente, não é? Que é a regra da 10.833, que já previa os 5 anos da DI. Ou seja, quando o cara vai lançar em 2005, já existia uma regra. Ele não tem que criar a analogia que o Zé Fernandes usou para julgar o caso dele, que foi muito bem julgado. Enfim, não estou nem entrando no mérito do caso dele. Mas, assim, antes dessa norma, um lançamento que fosse feito antes da 10.833, teria que fazer uma construção para saber qual que é a decadência aplicável. Só que um lançamento feito depois da 10.833, ele já tem uma norma aplicada. Então, é essa norma que você usa aí. Então, eu acho que faltava esse passo para justificar a aplicação dessa norma que você falou. Que você fala assim, ela espanca as dúvidas. Não, ela vem regular a situação. Não existia regramento. Então, para você aplicar essa norma, você tem que justificar, porque, na verdade, você está aplicando uma norma, vamos dizer assim, posterior ao fato gerador. E tem uma regra que diz, ao lançamento, aplica-se a norma do fato gerador. Só que, nesse caso, você pode explicar como. Isso é uma norma procedimental, que tem a exceção no CTN, ou, dessa forma, outra que eu expliquei aí, que é o seguinte, na época do lançamento, não existia somente essa norma, e essa norma que deveria ser aplicada. Enfim, é basicamente isso. Uma outra coisa é que no teu voto você começa dizendo como é que se diz, do conhecimento, aí você trata do conhecimento, mas depois você fala do recurso de ofício e não conhece. Então, assim, ou você abre o teu voto falando do recurso de ofício, dizendo que não conhece, e depois trata os outros recursos. Porque do jeito que você coloca o teu título, você fala de recurso, mas o recurso de ofício também é recurso. Então, fica meio que obscuro isso. Porque você trata depois do recurso de ofício. Eu não entendi. Depois do recurso de ofício. Você entendeu? É porque aqui, da admissibilidade, eu trato... sim, entendi. Tá certo. Esse é amarelo, você está falando o recurso, são 2 recursos. Entendi, Vinícius. Eu vou arrumar o texto aqui e agradeço pelas considerações. Ô, Vinícius, eu estou também me lembrando, mas no caso seria... A gente até usa isso, que é a questão do papel imune. Não sei se vocês lembram, quando a gente começou a julgar isso no CARF, há um bom tempo atrás,
a gente aplicava uma regra geral que não tinha nada a ver com DIF papel imune. Era uma regra que tinha, como não tinha regra nenhuma, a gente aplicava aquilo lá que dava o tal do efeito taxímetro, né? Certo. E aí também se construiu uma regra falando o seguinte, que não era razoável ter esse efeito taxímetro, mas não tinha isso escrito em lugar nenhum. Aí veio uma regra específica para DIF papel imune, e a gente tem aplicado a regra do DIF papel imune desde então. E para fatos geradores ativos. Isso. É verdade. Por quê? Porque, na verdade, aí a gente está usando a lei de introdução, a antiga lei de introdução ao Código Civil, que agora tem outro nome, né? Que eu nunca me lembro do nome novo que deram, que seria a lei específica, tem precedência da lei geral, né? O objetivo é usar exatamente a lei específica. Talvez seja também um argumento interessante para se abordar. Perfeito. Bom, então, diante disso, tudo que foi falado, a relatora não conhece do de ofício, não é isso, doutora? A senhora mudou seu voto? Não, eu só queria esclarecimento do Vinícius, ele entendeu da mesma forma que os juros moratórios, ele realmente manteve por outros fundamentos, foi isso, né, Vinícius? É porque isso impacta... Isso, os juros eu afasto também, porque não tinha previsão. Sim, mas a DRJ manteve os juros de mora por outros fundamentos, é isso, né? É porque isso impacta no recurso de ofício, só por isso que... Ela manteve, ela passou a multa. Isso, tá, então tá correto, porque a multa... Os dois é só da multa, não é? Os 2,100 que você viu aí é só da multa, não é? Não, e tem que ser, porque os juros não impactam no negócio, né? Impacta o valor... Para alçada é principal e multa. Não, então retiro, é isso mesmo. Os juros não entra nessa questão da alçada. Sim, então eu... Perfeito. Então, quer dizer, o seu exame de admissibilidade foi perfeito, não precisa ficar preocupada com isso, porque além do fato de que a DRJ manteve a multa. Então, não faz parte do de ofício. Então manteve os juros. Sim. Tá, então a senhora não conhece do recurso de ofício? Isso. Da prescrição, presidente, eu achei muito interessante os levantamentos feitos pelo conselheiro Vinícius, e apesar de eu já ter constado aqui a lei, vou fazer essas observações, fazendo a retirada do artigo 1º da Lei 9.873/99, que eu havia citado anteriormente. Então, ficou assim consignado. Assim, considerando que o registro das declarações de importações foram realizados nos períodos compreendidos entre 5/1 de 2000 e 6/2 de 2001, os contribuintes foram notificados do auto de infração no dia 24/12 de 2005, contando o prazo com base no artigo 1º, no parágrafo 5º, do artigo 7º, da Lei 10.833 de 2003, que alterou, que tratou realmente da penalidade, da decadência ou prescrição, como queiram dizer, quem se que no presente caso operou-se a decadência ou prescrição do fisco de lançar os gravames referente às importações ocorridas entre 5/1 de 2000 a 11/12 de 2000. No caso, operou a decadência desse período. Ok. É isso, né, Vinícius? Isso, a Lei 10.833 inseriu o parágrafo 5º, né? No artigo 7º da Lei 9.019. Foi isso que ela fez. E já na época do lançamento já existia essa previsão de decadência a partir da DI. 5 anos a partir da DI. Então, por isso que eu achei importante fazer entender isso, porque
se a gente pegasse a construção do Zé Fernandes, por exemplo, parte disso aí não teria decaído, tá? Porque a construção tinha duas possibilidades. Se é com pagamento antecipado é uma coisa, se não tem pagamento antecipado é outra. Mas nesse caso aí, como a gente está aplicando a lei, tem exatamente esses efeitos que você já tinha previsto no teu voto antes, que é decadência de 2 ou 3 DIs aí, né? Ok. Ok, então todos entenderam o que está sendo votado? Deixa eu só... Tá. Então, vou passar ao doutor Vinícius, porque já pode votar o recurso de ofício e Com a relatora. Oi? Com a relatora, em ambos os recursos. Ok. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Em ambos? Ok. Sim. Doutor Jorge. Eu quero, por favor, um esclarecimento da relatora. Pode mandar ver. No caso da decadência, não ficou claro para mim como você está votando. Certo, Jorge. Eu levei em consideração as ponderações feitas pelo conselheiro Vinícius, que na época da lavratura do auto de infração já regia... Eu entendi, já entendi a sua posição. Ok. Evidentemente, eu queria fazer uma consideração muito rápida sobre a fala do Vinícius. Eu concordo com ele plenamente que é caso de decadência, porque estamos analisando o lançamento. Para mim, isso não tem dúvida, mas eu tenho muita resistência de considerar isso uma norma procedimental. Para mim, é uma norma material. Então, eu não vou concordar com ele nesse aspecto por divergência para, no meu entender, aplicar o voto do Zé Fernandes. Então, você... Bom, aí o que você faz? Você não vai dar prescrição nenhuma, é isso? Não. Ou vai dar prescrição? É decadência. Tá bom, que você aplique a decadência. Você vai reconhecer a decadência de que período? Vou reconhecer. Então, primeiro, houve ou não houve pagamento? Se não houve pagamento, é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte, a regra do 173. Então, vamos fazer as contas. Só esclarecendo o meu ponto aqui, Jorge, que você imputou a mim aí um pecado que eu não cometi. É o seguinte, eu fiz 2 distinções. Primeiro, você considera como procedimental ou tal, você poderia chegar a essa conclusão. Mas eu falei, ainda assim, tem outra... Então, assim, a minha posição não se baseia nessa dicotomia norma procedimental versus material. Por quê? Até porque a norma que a gente fala do CTN é uma norma que não se aplicaria ao caso em espécie, porque é direito antidumping. O 144 do CTN não se aplicaria a isso. A questão que eu ponho, na verdade, eu fundamento a minha posição no seguinte ponto. A época do lançamento, certo? A única norma que existia não era a norma à época do fato gerador, porque à época do fato gerador não existia previsão sobre a decadência. Certo? Não existia. Então, a única norma que existia à época do lançamento era a norma da 10833. Então, o cara só poderia ter aplicado essa norma da 10833. Certo? Não existia à época do lançamento. Então,
Eu entendo que ela não pode retroagir a data do fato vereador. Ok, tudo bem. Entendido. Agora eu quero que você me diga, então, vencido Jorge, que reconhecia a decadência A decadência. referente Não. a que importações? As importações Aí eu vou precisar ocorridas eu vou pedir a ajuda da relatória. Relatória, por favor, qual é a data da importação? Só um minuto, Jorge. O computador aqui está bem lento hoje. O período de apuração é de 5/1/2000 a 6/2/2001. Não houve pagamento. Não houve pagamento. Então, vamos, na minha conta, adotando o voto do Zé Fernandes, o período decadencial começaria 1 de janeiro de 2001. Então, o lançamento foi que data, relatora, por favor. Bem, 1 de janeiro de 2001, que você falou? A decadência seria... Então, a decadência seria... A decadência começaria a contar 1 de janeiro de 2001. 1 de janeiro de 2001. Isso. Tá, então você falaria que estava decaído. Então está decaído até 11 de dezembro de 2000, é isso? Isso. Correto. Obrigado, eu agradeço. Tá, ocorridos até... Que daria... A mesma coisa. A mesma coisa. Na verdade, daria a mesma coisa. Jorge, nesse caso, você acha que vai ter que fazer uma declaração de voto. Para ficar claro por que tá, qual é a diferença aqui, porque não tem como eu anotar isso aqui no... Não. A posição do Jorge, eu acho que diferiria um pouco disso, porque não estaria decaído, porque o lançamento poderia se dar até 31 de dezembro de 2005. Correto. Exatamente, ministro. Até 31 de dezembro de 2005? Isso. Então não estava decaído nada. Nada. Peraí, quando é que foi... Peraí, calma. Quando é que foi a... Agora só o Jorge tem que prestar atenção, porque ele está trazendo um critério novo aí, que não foi esse critério que a DRJ usou para afastar a pretensão do contribuinte, tá? O que a DRJ usa é o prazo do Código Civil, tá, Jorge? Então, tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque você está trazendo uma coisa, você está mantendo a decisão recorrida por qual fundamento? Um fundamento diverso do que ela usou? Só uma pergunta, você está falando que o lançamento teria que ser até que dia mesmo que falou? 31 de dezembro de 2005? Como ele foi dia 24 de dezembro, nada estaria decaído. Então, tá, então ele afastaria a decadência, tá bom, entendi. Então, você pode me dar o número do voto do Zé Fernandes? Posso. Não. Onde você puder, não tem pressa. Só lembrando que o Zé Fernandes usa analogia, tá? Para estabelecer prazo de direito segundo o teu entendimento material. É 3102 002 184. Então, 3102. Repete, ministro, por favor. 3102 002 184.
Muito obrigado. Ok. E os juros de mora? Afasto. Você afasta? Os juros eu Tá, ok. Então, tá. você foi só vencido quanto eu vou botar aqui decadência barra prescrição. Porque foi dada a prescrição. Você entende que é decadência, eu vou botar só entre os dois para ficar... Correndo. Tá bom? Passo a palavra agora ao doutor José Renato. E sua careca brilhosa. Com a relatora, presidente. Você tem que pedir para sua mulher fazer que nem a mulher do Jorge, passar aquele negocinho para parar de brilhar e tal. Não, presidente, aqui eu sou um ogro bem arrumado, só isso. Não preciso de passar negocinho nenhum, não. Pode ficar tranquilo. Ok, não passa nenhum negocinho. Tá bom. Não, aqui sabão de pedra só para tomar banho e acabou. Tá bom. Doutor Carlos. Acompanha a relatora. Ok, doutor Rafael. Acompanha a relatora, presidente. Eu também acompanho o relator. Tá. Então vamos lá. Nos dois, né? Vocês acompanharam nos dois. Não conhecendo de ofício. Tá. Então, recurso de ofício. Acordo do membro colegiado, unanimidade de votos, não conhecendo o recurso de ofício, em face do montante do crédito exonerado situar-se abaixo do limite de alçada. Recurso voluntário. Acordo os membros colegiados, maioria de votos, e dá provimento parcial ao recurso para reconhecer a prescrição dos créditos decorrente do direito antidepreferido às importações ocorridas entre 5 de 11 de 2011 e 2000, e para excluir da exigência os juros de mora, por falta de previsão legal à época dos fatos. Nós temos a voz da relatora. Vencido Jorge, que afastava a prescrição, a decadência. Mas eu vou botar a prescrição, Jorge. O que foi dada a prescrição? Não. Não vou confundir essa coisa toda, não. Eu vou fazer declaração de voto. Fundamentação aí do... Oi? Só a fundamentação do dispositivo, que eu acho que você fala assim, porque não existia tal. Porque você está explicando a razão. Não sei se... Tá, a gente pode mudar isso. Para excluir da exigência de juros de mora. Pronto. Já tirei. Sim. Tá? Isso. Já tirei. E para excluir da exigência os juros de mora. Nós temos o voto da relatora, vestiu o Jorge que afastou a prescrição. Você vai fazer a declaração de voto mesmo? Correto, vou fazer uma declaração. O Jorge apresentará declaração de voto. Presidente. Oi. Eu acho que isso aqui não é um caso de prescrição, como eu coloquei ali, eu acho que é decadência, né, presidente? Ou colocar a prescrição barra decadência. Para constituir o crédito, então é decadência. Pois é, só arrumar, por favor. Já ajustei. Ok, muito obrigada. Porque se é para constituir, tem que ser decadência. Para cobrar, que seria prescrição. Bom, os senhores querem 15 minutos para a gente fazer os últimos? Vamos? Então tá, são 15 horas, 16 horas em Brasília, 15 minutos, 15 e 15, retornaremos. Abraço, peço para interromper a sessão, doutora Paulo.